Por que nós precisamos discernir as raízes das nossas lutas internas? Muitas vezes vocês me ouviram falar aqui, você já pensou se o problema não é você e não o outro? Você já parou para pensar que talvez você tenha uma atração por coisas que você deveria repelir? Você já parou para pensar que talvez o seu modo de pensar, o seu modo de agir, pode ser talvez o fator mais preponderante para os seus maiores fracassos? E a gente tem que abrir o nosso entendimento para isso, porque se nós continuarmos achando que está tudo tão bem, embora tudo esteja não tão bem, as coisas vão continuar acontecendo do jeito que nós não queremos que aconteça. Discernir as coisas, entender o que está acontecendo com a gente. Por que a gente sempre segue aquele caminho? Por que nós sempre fazemos essa escolha? E o que isso produz na minha existência? Por que meu corpo está sentindo assim? Por que a minha vida está passando por esse processo? Discernir as raízes das nossas lutas internas resolve muita coisa. Na verdade, um dos maiores problemas da vida moderna é a gente não saber o que está acontecendo e não saber lutar adequadamente em relação a isso. E hoje, eu gostaria que você entendesse isso e talvez você saia daqui com uma solução muito importante para a sua vida. Ou pelo menos sabendo como você vai resolver o seu problema, tá? Mas primeiro, o que significa discernir? Gente, o discernimento é a capacidade de distinguir entre o certo e o errado, o verdadeiro e o falso, o que é bom e o que é ruim. Aí eu te pergunto, você sabe fazer essa distinção entre essas coisas? E se eu te perguntar se você achou que uma coisa era boa e no fim foi uma coisa péssima na sua vida? E se você achou que tinha encontrado o mapa da mina e na verdade foi o fundo do poço? E se eu te falar que talvez você imaginou que uma pessoa era assim, aí eu vou usar aquela fala popular, né? E descobriu que era assado. Não era do jeito que você imaginava. Todos nós, muitas vezes, não nos preocupamos com o fato de que precisamos aprender a discernir essas coisas. Certo, errado. Ah, mas eu sei o que é certo e o que é errado. Calma. Deixa essa mensagem terminar, tá? Eu vou falar muito sobre Deus, sobre comportamento e até sobre questões físicas. E você vai entender o porquê de eu estar falando dessa forma com vocês. Primeiro, há pessoas tratando problemas emocionais como se fossem demônios agindo, tá? Problemas de saúde como se fosse apenas falta de oração e problemas espirituais como se fossem apenas traumas psicológicos. A gente consegue embolar esse meio de campo de um jeito que vocês não têm ideia. Simplesmente porque nos falta sabedoria e discernimento. E no final eu vou explicar como você tem acesso a essas duas coisas maravilhosas de uma maneira simples. Porque sem isso, sem o discernimento, sem a sabedoria, você acaba não sabendo entender o que está acontecendo com você. Pior, você vai estar errado, achando que está certo, certa. E, gente, esse é o pior engano que existe, sabia? O pior engano que existe é o auto-engano. É quando você está fazendo tudo errado e achando que está tudo certo. O nome que se dá a isso é auto-engano. Bom, quando a gente faz isso aqui, o resultado disso é um sofrimento prolongado. Você tenta resolver uma coisa e não consegue, significa que você vai repetir o processo e vai repetir, e vai repetir, e vai fazer de novo. Vai. Algumas pessoas, por exemplo, elas precisam de descanso. Não, elas não vão descansar, elas acham que tem que lutar mais até o esgotamento. Outras pessoas que precisam de acompanhamento terapêutico, não, elas acham que tem só que repreender suas emoções e está tudo bem. Não. Ou tem gente que precisa de libertação espiritual mesmo, mas tenta resolver tudo racionalmente. Não vai. Não vai. Eu vou te dizer, no Google não vai te ajudar, o Instagram não vai te ajudar, o TikTok vai te piorar, você pode ter certeza disso. Não é ali que você vai encontrar soluções para a sua vida,
Porque você precisa entender uma coisa muito importante que é bíblico, que é isso aqui, ó. O ser humano é integral. Existem questões físicas, psicológicas e espirituais. E muitas vezes elas se misturam. E eu vou abrir os olhos de vocês para isso hoje aqui. Essas coisas se misturam. Como eu sei disso? A Bíblia, ela separa muito isso o tempo todo. Corpo, alma, espírito. E às vezes a gente dá atenção demais para o corpo e muito pouco para a alma, e quase nada para o espírito. E pasmem, tem gente que é muito espiritual, mas está com a alma arrebentada e o corpo sofrido. A gente precisa saber equilibrar esses processos. E quando o apóstolo Paulo ele escreve a sua primeira carta aos Tessalonicenses, ele faz uma menção muito importante. Ele diz assim: e o próprio Deus de paz os santifique completamente, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados o quê? Íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então não é só o espírito, não é só a alma, não é só o corpo, são essas três coisas. Mas a gente embola tudo. Uma pessoa, por exemplo, adoecida emocionalmente, ela enfraquece espiritualmente. Eu costumo dizer para as pessoas que se elas não cuidarem do corpo, a fraqueza física vai puxá-las para baixo. Vai puxá-las para baixo, emocionalmente falando. E a mesma coisa acontece quando a sua mente não está bem. E aí, quando a sua mente não está bem, o corpo sente. Então, nós não vivemos apenas pelo corpo, ou apenas pela alma, ou apenas pelo espírito, mas nós temos que cuidar de tudo isso. Então, bora lá? Regra: nem tudo é espiritual, nem tudo é psicológico, nem tudo é físico, né? Porque tem gente que tudo dói. Você conhece alguém assim? Está ai, dói aqui, dói ali, dor de cabeça, eu tenho uma dor de... Gente, tem pessoas que falam assim: eu tenho uma dor de cabeça que nada cura. Eu fico pensando, que coisa, né? Ah, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Tem hora que a gente, quando não tem, arruma. O que vocês vão aprender hoje aqui? Que a gente precisa aprender a separar essas coisas. Por quê? Porque se a gente não souber, fica complicado. Cada coisa merece a sua atenção. E tudo afeta o ser humano por inteiro. Tudo. Se o espírito não está bem, o corpo e a alma sofrem. Se o corpo não está bem, a alma e o espírito sofrem. E se a alma não está bem, o espírito e o corpo sofrem. Bom, eu vou explicar isso passo a passo para vocês e depois vou dizer para vocês como é que vocês vão lidar com esse processo, que parece um pouco complicado, mas não é. Não é. Eu sei que nós temos o dom, muitas vezes, de complicar as coisas, mas é mais simples do que vocês imaginam. Mas vamos lá. Primeiro, uma coisa de cada vez. Deixe bem claro isso aqui na sua mente. Primeiro ponto: existem lutas que são físicas, porque o corpo também precisa ser o quê, igreja? Cuidado. Você está exigindo demais de você mesmo, de você mesma? Fazendo sacrifícios? Esgotado, cansado, adoecido, adoecida, carregando o mundo nas costas, querendo resolver os problemas de todo mundo. Seu corpo está fadigado, sua pele está sentindo os efeitos, seus órgãos estão sentindo os efeitos, coração acelerado, fígado ruim, a coisa está indo de mal a pior, porque o corpo também precisa ser cuidado. Eu acho tão interessante que às vezes a gente está na igreja e a gente confunde muitas vezes estar na igreja com se distanciar de certas coisas. Coisas que são saudáveis, coisas que são boas, coisas que fazem bem. Por exemplo, crente, gente, se diverte. Diga amém. Oh, meu Deus! Quem falou para você que é pecado ir no cinema? Para com isso, vai no cinema, vai no shopping, toma um sorvete, sai com as amigas, crie um momento de distração para você, de descontração, porque senão o seu corpo vai pagar o preço disso.
a pessoas profundamente cansadas e adoecidas fisicamente, tentando sobreviver apenas na força espiritual. Eu não sei quantas vezes eu tive que dizer para irmãs na igreja: irmã, vai dormir, vai descansar, pelo amor de Deus. Não, pastor, ainda tem que pagar um preço. Chega de pagar preço, vai dormir um pouco. Ah, mas o povo lá de casa, sai desse povo, irmã. Aluga um apartamento e vai dormir. Vai para um hotel descansar, alivia a tua cabeça, sai desses problemas um pouco. Porque senão seu corpo não aguenta. É gente que dorme mal, não descansam, não se alimentam direito, não cuidam de si, vivem sob pressão constante e ignoram os sinais do corpo. Ignoram. Eu sou um exemplo vivo, porque eu passei a minha vida trabalhando sentado, atendendo pessoas, e hoje minha coluna... Mas foi por falta de aviso? Não. Muita gente falou: pastor, faz assim, vai fazer um exercício. E eu só ali preocupado em resolver isso, resolver aquilo. Resultado, a conta chegou. A coluna deu sinal. Falou: eu não dou conta mais. Não é por falta de aviso. Não é. Quando o apóstolo Paulo, ele escreve a sua primeira carta aos Coríntios, ele fala uma coisa sobre o nosso corpo que deveria você, no mínimo, fazer uma boa dieta. Ele diz assim: ou não sabeis que o vosso corpo é o que, igreja? Santuário, nossa, sério, santuário do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de onde? De Deus, e que não sois de vós mesmos. Seu corpo nem seu é. Ele é de Deus e você está cuidando como? Sem pagar aluguel, nada, IPTU, você não paga nada e está usando o seu corpo aí. De que maneira? Ele pertence a Deus. Deus te deu a oportunidade de ter essa vivência e você tem que fazer o melhor. Você precisa se cuidar, tá? Pra vocês terem uma ideia, o próprio profeta Elias, ele, depois de uma crise profunda, quando ele foge para o deserto e Deus manda um anjo alimentá-lo, ele não recebe de Deus um sermão. Deus vira para ele, através desse anjo, e diz: olha, come. Às vezes a gente não percebe o quanto isso é interessante. Então, entenda, nem toda tristeza é demônio, nem toda ansiedade é possessão, e nem todo cansaço é ataque espiritual. É só você no limite. A gente tem que parar de espiritualizar tudo e acordar cedo e começar a fazer a diferença na nossa própria existência. Você quer o melhor para os seus filhos? Se cuide. Você quer o melhor para o seu esposo, para a sua esposa? Cuide de você. Cuide de você. Você vai melhorar, você vai se estruturar se você cuida do seu corpo. Você pode ter certeza disso, tá? E olha, uma coisa muito importante. Às vezes o corpo está esgotado, o cérebro está sobrecarregado e o organismo está pedindo o quê? Socorro. Tem gente, por exemplo, que não gosta de fazer exame. Meu irmão, você está tão errado com isso. Pastor, eu tenho medo de agulha. Você tinha que ter medo de outras coisas que podem surgir se você não se cuidar. Eu não gosto de ir no médico. Que isso, gente? Eu canso de falar para vocês, Deus age com os meios e sem os meios. Você está caçando problema para você. E eu quero dizer aos meus companheiros 60 a mais, que a vistoria tem que ser feita mais vezes, viu? Exames para tudo quanto é lado, a cada 6 meses, você tem que cuidar, precisa cuidar. E você que é jovem, aproveite e comece a se cuidar o mais cedo possível. Faz parte do processo, faz parte do processo. Alimentação, exercício, sabe? O sono. Quem gosta de dormir aqui, diga amém. Quem gosta de dormir e não está dormindo, diga misericórdia. Porque tem gente que gosta de dormir, mas não dorme. Dormir é maravilhoso, faz bem. Tá? Eu gosto de dormir cedo porque eu gosto de acordar cedo, então eu preciso dormir bastante.
Só hoje que tem culto que eu não vou dormir mais cedo, mas se hoje não tivesse culto, 8h30 da noite, no máximo eu estava na minha cama dormindo. Adoro dormir, é bom demais, maravilhoso. Então, primeiro ponto, existem questões que têm a ver com o seu corpo, cuide, depois não venha orar, eu fico com vergonha de falar para Deus assim, Senhor, sara minha coluna, e Ele vai falar assim, eu te avisei 20 anos para você levantar dessa cadeira e fazer um exercício. Como é que eu vou agora dizer, Senhor? Eu só falo, Senhor, me dá os caminhos aí que eu vou correr atrás agora, eu vou procurar me exercitar e as coisas vão acontecer. Segunda coisa importante, antes de eu chegar na forma como você vai resolver. Corpo ok, então, próximo. Existem lutas que são psicológicas e nascem das feridas da alma. Aqui é um ponto muito sensível e talvez é o ponto que mais cause confusão. E você precisa ficar muito atento a isso aqui. Gente, não existe um ser humano nessa existência nossa aqui, nessa terra debaixo do sol, que não venha experimentar, passar por um sofrimento. Não importa a sua classe social, não importa o seu biotipo, não importa absolutamente nada. Todos nós iremos enfrentar algum tipo de sofrimento ou vários tipos de sofrimento durante a nossa existência humana. E eu estou falando de sofrimentos emocionais, psicológicos. E se a gente não aprender a cuidar disso, isso vai transformar a gente em alguém que a gente não é. Ou você acha que você nasceu nervoso, estressado, deprimido, ansioso? Você acha que você nasceu assim? Não. Você acha que você nasceu cheio de tiques, de manias, uma pessoa extremamente crítica, que vai lá e desliga a mesma luz 20 vezes, ou vai lá se certificar de que isso estava resolvido ou não? Você não nasceu assim. São questões que foram se acumulando. Você acha que... Por que seus relacionamentos muitas vezes não dão certo? Porque talvez você esteja trazendo cargas sobre você que faz com que tudo comece bem e se estrague do meio para o final. E a gente tem que acordar para isso. Existem lutas que são psicológicas. A gente pode orar e pedir a Deus? Pode, mas você precisa ter essa consciência. E o que eu vou colocar aqui, eu quero te pedir, em nome de Jesus, fotografe, grave, anote isso que eu vou colocar agora, que eu vou resumir numa frase, 36 anos aí de ouvir pessoas. Há dores que não começaram no corpo, começaram na história da pessoa. Essa dor que você sente na alma, ela não começou hoje. Isso vem lá de trás. Isso vem de muito longe, talvez de uma época que você nem se lembre direito, outras mais recentes. Mas você pode ter certeza que o seu comportamento hoje tem muito a ver com essas dores acumuladas dentro de você. Rejeição, abandono, humilhações, comparações, traumas familiares, violências emocionais. Tudo isso a gente vê o tempo todo. Você pode ter passado por isso. Essas experiências moldam pensamentos e emoções. E isso está na sua história. Elas não começaram no seu corpo. Eu sempre que eu atendo alguém que já está vivendo um processo emocional sofrido há muito tempo, essa pessoa ela sempre tem um sintoma para contar. Perdeu quase que todo o cabelo, está com a pele cheia de feridas, está com sobrepeso, está com dor pelo corpo todo. Sempre tem um sintoma físico e por trás desse sintoma físico há uma dor emocional muito forte que não foi tratada. Não foi tratada. Então, entenda uma coisa, muitas lutas internas vêm de marcas emocionais profundas que foram sendo acumuladas ao longo da vida. Ao longo da vida. E se você não soube varrer essa sujeira para fora de você, ela está aí, e está moldando suas escolhas, seu comportamento, seu jeito de sentir, de pensar, de viver. Está moldando você, está fazendo você sofrer, está afetando seu físico, está
está moldando inclusive suas escolhas. É por isso que eu falo que tem gente que hoje, e não adianta falar, eu acho que aqui o Espírito Santo ele tem que agir de uma maneira muito profunda, muito profunda. Algumas pessoas, quando a gente fala, como eu estou falando com vocês hoje à noite, vão para casa e tomam uma decisão definitiva sobre si mesmas. Outras não, outras parece que ouvem, mas se o Espírito Santo não for lá e insistir no processo, essa pessoa nunca vai perceber que o problema está nela. Começou na infância, nos relacionamentos, nos ambientes tóxicos, famílias com experiências traumáticas. Vocês não têm ideia da quantidade de coisas. Agora, eu vou mostrar para vocês um versículo da Bíblia que eu tenho certeza que ninguém aqui conhece, porque quase ninguém lê esse texto de Provérbios. Mas é um dos textos mais lindos, porque ele revela exatamente essa face que a gente não quer ver. Porque a maioria de nós lê Bíblia, parece que a gente escolhe textos, mas esse aqui, eu acredito que você não leu ainda. Lá em Provérbios 27, 19, está dizendo assim: como a água reflete o rosto, assim o coração reflete o que a pessoa é. Você já tinha lido esse texto? Ele é maravilhoso. O que você tem no seu coração reflete quem você é. Como você se veste, o jeito que você se comporta, a maneira como você fala, o jeito que você interage com as pessoas, tudo. O que você carrega dentro de você reflete o que você é. Você quer descobrir quem é essa pessoa? Olha para ela. Veja o jeito que ela fala, se comporta, interage. Você vai descobrir o que essa pessoa carrega. O coração humano, ele carrega muitas coisas que são guardadas sem a gente perceber. E olha só, isso aqui é muito importante. Salvou esse versículo aí? Então eu vou adiante. Muitas vezes a batalha interior não está apenas no presente. Tá? O presente é só uma consequência, mas nas marcas emocionais não resolvidas do passado. Então a gente tem essa tendência a olhar para o agora, mas isso não é de agora, você só esgotou agora, estourou agora, chegou no limite agora, você não suporta mais agora, mas isso já vem lá de trás, é o resultado de anos, talvez décadas, que você vem carregando isso dentro de você. Quem sabe hoje Deus não vai te mostrar uma saída e uma solução. No final eu vou falar como. Mas vem a terceira questão, que essa daqui é extremamente importante. Existem lutas que são espirituais e não podem ser ignoradas. Aqui está o nosso grande erro. Se não cuidar do corpo é um problema sério, e não cuidar das suas emoções é um problema grave, ignorar a parte espiritual, para mim, é o erro mais gritante que uma pessoa pode cometer na sua existência humana. Porque existem lutas espirituais. Você já teve a sensação de que parece que as coisas não funcionam por mais que você faça tudo certo? Aquilo que não se explica, que você não consegue entender, que parece que é como se você estivesse sofrendo uma resistência invisível, que impede você de ir adiante, que impede você de viver. Bom, entenda, tá? A Bíblia deixa claro que a batalha espiritual existe e é real. Ela é real. Não a ignore. É por isso que a gente ora. É por isso que a gente lê Bíblia, é por isso que a gente vem na igreja, para ouvir isso que vocês estão ouvindo aqui e poder voltar para a vida lá fora e saber como agir, como proceder e o que fazer. Quando você conhecer uma pessoa, talvez você tenha logo de cara empatia. Pronto. Mas tem uma outra coisa que você tem que entender.
Quando você está próximo de alguém, quando você abre a sua vida para alguém, quando você se relaciona com alguém, quando você aprofunda uma amizade com alguém, quando você constrói algo com alguém, você não está apenas unindo emoções, você está juntando coisas, questões, vidas espirituais. E é isso que a gente muitas vezes ignora. E se eu for falar para vocês que a maior parte das pessoas que hoje vêm pedir oração estão se relacionando com alguém, porque estão pedindo oração, porque conheceram essa pessoa e agora estão gostando dessa pessoa, mas descobriram que essa pessoa é uma pessoa que aversa totalmente a vida que você leva com Deus, ou que essa pessoa que está pedindo oração leva com Deus. Só que agora é tarde. Batalha espiritual existe. E a Bíblia afirma isso claramente. Um dos textos mais conhecidos é esse aqui, Efésios 6:12. E é um texto extremamente explícito a respeito de batalha espiritual, que declara, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, a nossa luta não é contra as pessoas, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Eu faço isso, eu começo a fazer isso, não é aqui na igreja. Eu começo a minha luta espiritual, é dentro da minha vida, dentro da minha casa. Se a minha esposa me contar um problema, ela está sentada bem ali, eu falo, eu vou começar a orar por isso. É a minha primeira resposta. Eu vou falar com Deus, eu vou fazer um período de oração para que você resolva isso. A maneira como nós lidamos com algumas questões não pode ser apenas humana. Vocês precisam entender isso. Tem que ser também espiritual. Senhor, é da tua vontade. Tenha coragem e diga, Senhor, se não for da tua vontade, me fala. Porque por mais que eu goste, eu prefiro não entrar num processo que vai me levar para uma situação que depois eu não vou ter controle nenhum. Eu prefiro evitar isso agora do que pagar uma conta muito alta lá na frente. Existem influências espirituais fortíssimas, opressões, escravidões viciantes, enganos, resistências mentais, alimentadas espiritualmente por enganos. Isso existe. Eu vou dizer mais para vocês. E quem está falando é um pastor batista, então vocês sabem que para eu falar isso eu tenho que ter muita convicção do que eu estou falando. Há sofrimentos que não são apenas emocionais ou físicos, mas têm origem espiritual e precisam de discernimento e cuidado espiritual. Precisa orar. Ah, mas eu orei e fiz de novo. Ora mais, lê Bíblia, se posicione diante de Deus, porque aqui que está o perigo. Quando se trata de questões espirituais, cuidado com isso aqui. Nem tudo é demônio, mas também nem tudo é apenas psicológico. Talvez você esteja precisando se fortalecer espiritualmente. Ah, o diabo está agindo. Talvez é só você que está fraca espiritualmente e você precisa se fortalecer. Então, só para a gente fechar esse bloco, tá? Muitas lutas internas são uma mistura dessas três áreas. O cuidado que você não tem com o seu corpo, o cuidado que você não tem com a sua alma e o cuidado que você não tem com a sua vida espiritual. Muitas lutas internas são uma mistura dessas três áreas. E essa talvez agora seja uma das partes mais importantes dessa mensagem para você entender o final, tá? Olha só, porque essas coisas elas se misturam. Eu disse isso no começo e vou repetir. Porque muitas vezes o físico afeta o emocional afeta o espiritual e o espiritual afeta o físico e a mente. É desse jeito, gente. É incrível. É por isso que a gente tem que cuidar dos três.
Não tem como cuidar só de um, tem que cuidar dos três. Dos três. Tudo está conectado. É por isso que o salmista, no Salmo 32, ele fala uma coisa tão forte, ele diz assim, olha, enquanto calei os meus pecados, envelheceram nos meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Enquanto eu não pus para fora, enquanto eu não me curei, enquanto eu não resolvi essa questão, eu envelheci, eu me acabei. Eu vou dizer uma coisa para vocês, tá? Eu tenho minhas falhas como todo mundo, amém? Devia ter levantado e feito exercício, não fiz, agora tem que fazer em dobro, senão a conta não fecha. Mas eu olho para mim e percebo que todas as vezes que eu decidi aceitar a orientação de Deus, a minha vida se tornou um sucesso. Um sucesso. Então, eu procuro sempre prevenir a minha existência. Como? Blindar a minha existência. Como? Com oração. Eu já disse para vocês, os meus momentos de oração, eles são religiosos. Mas tem um que eu faço que não é bem uma oração, que eu comecei a fazer muito agora. Sempre que eu deito à noite, eu começo a agradecer. Assim que eu me deito, eu falo, obrigado, Deus. Eu tenho mania de conversar sozinho. Quem está nessa vibe, levanta a mão aí. Olha aí, se é com Deus que você está falando ou com um anjo, não tem problema não, viu? Mas se for com um amiguinho fantasma, converse comigo depois do culto. Se for com Deus que você está conversando, está tudo ótimo. Eu estou com essa mania agora de agradecer. Está sendo tão bom, eu falo, obrigado, Deus, pelo dia de hoje, foi tão bom. Obrigado pela força que o Senhor me deu, obrigado pelo discernimento, obrigado porque eu venci meus problemas, minhas dificuldades, eu cuidei das pessoas, obrigado, Deus. Porque se você termina o seu dia e você tem coisas para agradecer, você dorme em paz. Gravou essa? Se você termina o seu dia tendo coisas para agradecer, você dorme em paz. Dorme em paz. Por quê? Há pessoas emocionalmente feridas e espiritualmente vulneráveis, fisicamente esgotadas e, por isso, mentalmente fragilizadas, e espiritualmente frias e, por isso, emocionalmente vazias. Uma coisa puxa a outra e tudo está conectado. Por um motivo bíblico que eu li para vocês no início. O ser humano é integral. Corpo, alma e espírito. Diga comigo, corpo, alma e espírito. Tem que cuidar dos três. Minha querida, não faça botox só no rosto, não. Faça na alma. Sabe? Cuide da sua vida espiritual. Não exercite só o seu corpo. A Bíblia compara a fé como um exercício que você faz para o seu espírito, exercitando o seu espírito. Como é que a gente exercita o espírito? Lendo Bíblia, orando, estando na casa do Senhor. A gente tem que aprender essas coisas, porque nós não funcionamos só por um lado. Nós precisamos cuidar de tudo, tá? E aí, eu sei que tem gente que precisa de oração, tem gente que precisa de aconselhamento, tem gente que precisa de terapia, tem gente que precisa de remédio, tem gente que precisa de descanso, tem gente que precisa de acompanhamento, tem gente que precisa de libertação, tem gente que precisa organizar a vida. Eu não sei qual é o seu problema, o seu dilema, mas eu vou te dizer o caminho agora. Você tem que tratar cada área com o que ela precisa. Corpo, alma, espírito. Pastor, mas tem hora que eu misturo tudo, principalmente a alma e o espírito fica muito bagunçado, como se eu perdesse o sinal. Como é que eu faço? Bom, é preciso saber discernir o que precisa ser tratado, ok? A partir de agora eu preciso de um compromisso de vocês.
que vocês estarão, nesse momento, com a mente e o coração abertos para o Espírito Santo falar com você. Porque é tão simples que vai te assustar. Que vai te assustar. Mas entenda uma coisa, antes de eu falar. Nem toda resposta será igual para todas as pessoas. Deus fala individualmente com cada um de nós. Não existe uma regra geral. Para resolver esse problema é igual para todo mundo. Para tratar isso aqui é igual para todo mundo. Não. Não. Nem toda resposta será igual para todas as pessoas. Jesus tratava as pessoas de maneiras diferentes. Alguns ele libertava, não era isso? Outros ele ensinava. Outros ele confrontava. Outros ele restaurava. Outros ele curava fisicamente. Jesus tratava as pessoas de muitas maneiras. E para discernir bem qual é o nosso caso e saber tratar, nós precisamos de 2 caminhos. Bora lá? Primeiro, para o corpo e para a alma. Para o corpo e para a alma, você precisa pedir uma coisa que Deus dá de graça. Primeiro, deixa eu te explicar por que mas quer dizer que as outras coisas não são de graça? É que muitas vezes você vai ver Deus falar assim, buscar-me-eis, é um esforço, não é? E me achareis. Então você tem que buscar, você tem que ir atrás, buscar Deus, orar, é um esforço, tá? Orai e vigiai, é outro esforço que você tem que fazer espiritual, orar e ficar atento, Mas tem uma coisa que você não precisa fazer nada disso. Nada, você só tem que abrir a boca e pedir. E tem a ver com o seu corpo e com o seu emocional. Livro de Tiago, capítulo 1, diz assim. Vamos ver. Porque se alguém necessita de sabedoria, quem precisa de sabedoria aqui? Quem precisa de sabedoria nos relacionamentos aí? Em nome de Jesus, levanta as 2 mãos se você precisa, que vai ser forte agora. Isso. Né? Se você precisa de sabedoria para a sua vida profissional e financeira, levanta a mão aí. Pois é. Aí, o que diz o texto aqui? Peça a Deus. Você pediu hoje? Vocês estão entendendo? Peça a Deus que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera. Ou seja, não cobra nada por isso. E ser-lhe-á o quê? Concedido. Meu Deus, é impressionante. É só você falar assim, Deus, me dá sabedoria para lidar com esse meu filho, mas não é fazer... Eu estou ficando velho e enjoado, vocês vão ter que me aguentar. Porque eu já expliquei, não adianta você com raiva falar assim, Deus me dá sabedoria, que senão eu mato. Não adianta, não adianta, não é isso, tá? Ai, meu Deus do céu, se não me der sabedoria... Não, meu irmão, minha irmã, Deus nem... isso chega a ser maligno, calma. Pai, eu preciso resolver esse problema. É sério. E eu não tenho força, não tenho entendimento, então me dá sabedoria, que é o conhecimento para resolver. É uma conversa séria com Deus. É assim que a gente pede sabedoria. Quando a gente está numa situação que a gente não sabe o que fazer, porque o nosso conhecimento é limitado, a nossa visão de mundo é limitada. E a gente precisa pedir, Deus me dá sabedoria para lidar com essa situação, para resolver esse problema, porque senão, Deus, eu vou trocar os pés pelas mãos, eu vou fazer tudo errado. Me dá sabedoria para entender o que está acontecendo comigo. Porque talvez eu não estou percebendo que a doença do outro é por minha causa. Ou que o desgaste do outro é por minha causa. Que o sofrimento do outro é por minha causa. Me dá sabedoria para me entender. Entender também que talvez eu esteja sendo vítima de algo. Que talvez eu esteja sendo manipulado. Me dá sabedoria, Deus. Aí sim, Deus faz assim, vá.
E a gente tem que saber que você quer falar com Deus? Você quer falar com Deus? Para e conversa com Deus. Eu acho engraçado, eu até sou favorável. Você quer dirigir o seu carro ouvindo louvores e dizendo, oh Deus, obrigado, obrigado, amém. Você quer tomar o seu banho debaixo do chuveiro, conversando com Deus, dando louvores, de boa, eu também acho que tem que ser assim, tem que louvar a Deus em todo... Mas vai chegar uma hora do dia que você vai ter que parar. Você vai ter que parar e conversar sério com Deus. Fala, Deus, eu não dou conta, eu não tenho forças, eu não sei por onde ir, nem o que fazer. E eu preciso de uma sabedoria, porque nesse momento o meu entendimento, a minha compreensão é muito pequena. Eu preciso, Senhor, entender que o que está acontecendo no meu corpo é consequência das minhas próprias ações. Não. Diga comigo, a sabedoria é para o corpo e para a alma. Ok? Então busque sabedoria para o corpo e para a alma. Cuide de você com sabedoria. Ah, pastor, e a parte do espírito? Aí vem o outro lado, eu falei que eram dois. Para o espiritual, 1 Coríntios, capítulo 12, 9 e 10. Você precisa pedir a Deus que te dê a capacidade, porque isso é muito difícil, de discernir espíritos. Eu vou ter que virar pastor? Não, gente, é para qualquer pessoa. Capacidade de discernir espíritos. Quando o apóstolo Paulo ele está falando sobre os dons espirituais, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, ele diz assim, a um é dado no mesmo espírito a fé, a outro no mesmo espírito dons de curar. Ele está falando sobre os dons que Deus dá. A outro, operações de milagre. A outro, profecia. E a outro, discernimento de espíritos. Eu não escuto ninguém pedindo isso. Eu acho que se você conhecer alguém novo na sua vida, meu microfone está soltando, acho que na hora que você conhecer alguém, você já tem que cair de joelho e falar assim, me dá discernimento de espírito. Antes de eu entender quem essa pessoa é, o que ela faz, de eu começar a gostar, eu tenho que entender de que espírito essa pessoa é, porque eu vou falar uma coisa para vocês aqui, isso não precisa cortar não. Você acha que porque está dentro da igreja você está seguro? Em termos relacionais? Gente, não tem sintoma aparente na maioria das vezes. Não dá para perceber na fala, não dá para perceber na forma como a pessoa está agindo. Mas se você pedir, Deus mostra discernimento de espíritos. Talvez hoje você precise fazer algumas perguntas importantes. O que eu estou vivendo é físico? É algo emocional mal resolvido? O que eu estou vivendo hoje é um afastamento espiritual? Eu estou negligenciando o meu corpo? Eu estou alimentando pensamentos destrutivos? Estou espiritualmente vulnerável? Espiritualmente vulnerável. E olha só, maturidade espiritual não está em chamar tudo de espiritual. Está em discernir corretamente cada batalha da vida. Isso é maturidade espiritual. Às vezes as pessoas falam assim, pastor, está vindo uma pessoa aí para o senhor atender. Eu acho bom é que as pessoas elas não facilitam minha vida. Ao invés delas falarem assim, pastor, está indo uma pessoa para o senhor atender, porque eu acredito pela fé que Deus vai fazer um milagre. Não, elas não falam assim não. Elas falam assim, pastor, está indo aí alguém para o senhor atender. Se prepara, viu pastor? Se prepara porque está tocando o terror, o trem está feio, os capeta estão correndo, se prepara. Eu já fico com medo, irmão.
de tanto terror que é colocado em cima de mim. Ninguém facilita o meu lado. Ninguém fala assim, pastor, vai uma pessoa aí, mas eu vou estar aqui orando e vai dar tudo certo. Não, o terror já aparece logo. Ninguém facilita a minha vida. Mas maturidade espiritual não está em chamar tudo de espiritual, está em discernir corretamente cada batalha da vida. Entenderam a importância? Se você não discernir o que seu corpo precisa, o que a sua alma está sentindo, e se você não cuidar da sua vida espiritual, uma hora essa conta vai chegar para você. Ponto. É assim que funciona. Então, uma das maiores formas de sofrimento é lutar contra o problema errado. Essa aqui você pode salvar porque eu levei 36 anos entendendo isso aqui o tempo todo, ouvindo pessoas que passaram 20 anos lutando com uma coisa que não era nada daquilo. Não era nada daquilo, podia ter resolvido do jeito certo, na hora certa. 10 anos, 15 anos, e eu vou dizer uma coisa para vocês aqui, de tudo nessa vida que mais importa, tempo importa. Vida importa, sua vida importa, seu tempo é importante. Então, se você vai perder ou ganhar tempo, depende de como você se posiciona, principalmente se você se posiciona corretamente diante de Deus. Pare de lutar contra o problema errado. Você está buscando uma solução espiritual para uma coisa que é emocional, que Deus já falou para você aceitar isso, reconhecer e tratar. Ou talvez você está buscando uma solução psicológica para um problema que é espiritual, que você deveria pedir para as irmãs aqui fazer uma roda em volta de você, estender as mãos e interceder por você em nome de Jesus, e não há vergonha nenhuma nisso. Muito pelo contrário. E se você não está cuidando do seu corpo, uma hora a coisa fica complicada. Porque eu não sei se você sabe, mas o corpo ele vai desabar e vai levar a sua mente junto e, consequentemente, vai enfraquecer você espiritualmente. Então, saiba lutar contra o problema certo. Você está lutando contra o problema errado. Você não vai chegar a lugar nenhum. Às vezes as pessoas contam testemunhos para mim. Você já ouviu um testemunho? Que o testemunho te deixa alegre, né? O testemunho, ele te entristece. O testemunho é quando a pessoa fala assim, eu lutei, Deus abençoou e eu venci. Nossa, que coisa linda. O testemunho é quando a pessoa diz, eu lutei anos da minha vida, depois descobri que não era aquilo e agora já era. Isso é um testemunho. Que é quando a gente acorda e descobre que fez tudo errado. E achava que estava tudo certo. Mas olha os teus frutos em volta. Olha os resultados em volta de você. Está tudo bem? Porque pelos frutos você conhece. Saúde, alma em paz e vida espiritual com Deus. Vamos ficar em pé, vamos orar? Pai, estamos aqui para não só ouvir, mas entendermos e guardarmos em nossos corações aquilo que ouvimos. Ajuda-nos a discernir o que estamos e como estamos lidando com o nosso corpo, com a nossa alma e com a nossa vida espiritual. E que possamos encontrar em cada parte de nós a resposta, que seja a nossa cura, que seja a nossa restauração, que seja, ó Pai, a nossa intimidade maior com o Senhor. Fica conosco, leva-nos em paz para casa e não nos deixe esquecer do que ouvimos nesta noite, aqui, neste lugar, em nome de Jesus. Amém e amém.